Você palmeirense já percebeu que hoje assistir o Palmeiras é igual acompanhar o Chaves? Você já sabe o final? Você assiste, mas já sabe o final? Você palmeirense já reparou isso? Por que eu tô falando isso? O Palmeiras, ele foi eliminado, né, pro Corinthians na Copa do Brasil ontem, né, aquele show de horrores no Allianz Parque, né, aquele filme de terror, né, se esse filme de terror de ontem fosse mandado pro Oscar, era prêmio de melhor filme. Melhor filme, melhor ator, Abel Ferreira, entendeu? É isso, melhor roteiro, melhor figurino, melhor efeitos especiais, tudo que vocês imaginarem, entendeu? Tudo. Porque foi um filme digno de terror ontem, nenhum pânico, nenhuma invocação do mal, Chuck, Freddy Krueger, Sexta-feira 13, nada se compara com o que foi ontem no Allianz Parque. É digno de Oscar mesmo. E aí, cara, eu olhei pra isso e eu pensei, o Palmeiras hoje, ele é o Chaves. Ele, de certa forma, faz as mesmas coisas repetidas vezes, né? É sempre o mesmo roteiro, é sempre voltar pro Allianz pra ser eliminado, jogando mal, né? Sempre a mesma coisa. Eu vou explicar pra você o que eu tô querendo dizer. Vou explicar pra você. Fica aqui no vídeo que eu vou te explicar o que eu tô querendo dizer. Antes disso, se você tá chegando, não é inscrito aqui no canal, eu sou o MJ, seja bem-vindo, você é o MJ Alviverde. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta no vídeo, aquilo que você já sabe, me ajuda bastante aqui, ajuda o canal, beleza? E é isso, gente. O Palmeiras, vocês não estão percebendo que todo ano é a mesma coisa? Desde mais ou menos 2021. Vocês não estão percebendo isso? O Palmeiras hoje ele é basicamente o Chaves mesmo. Por quê? Olha, eu vou fazer aqui para vocês um compilado. Ó. Copa do Brasil. O que aconteceu em 2022? Não, na realidade 22 não. Vamos voltar um pouco antes. 2021. Voltou para o Allianz Parque para ser eliminado para o CRB, nos pênaltis. Guarda essa informação aqui. 2022, eliminado dentro do Allianz Parque para o São Paulo, como? Nos pênaltis. 2023, eliminado para o São Paulo, de novo, dentro do Allianz. 2024, eliminado para o Flamengo, dentro do Allianz. 2025, eliminado para o Corinthians, dentro do Allianz. Ou seja, 21, 2, 3, 4, 5. Vocês perceberam que nas últimas 5 Copas do Brasil, o Palmeiras não conseguiu chegar pelo menos na semifinal, tendo sempre um elenco valorizado e caro. O Palmeiras, ele fez 2 disputas de pênaltis e perdeu as 2. 2 eliminações seguidas para um rival, que foi o São Paulo. Eliminação para Flamengo e etc. Vocês percebem que o Palmeiras, ele não consegue fazer absolutamente nada na Copa do Brasil há muitos anos? Absolutamente nada? Vocês estão percebendo isso? Vocês percebem que as eliminações, inclusive, são para times ali que, em questão de valor de elenco, estão abaixo do Palmeiras? Por exemplo, o São Paulo de 22 era um time com muitos problemas. A torcida do São Paulo na época tava pedindo a cabeça do Rogério Ceni. Tava todo mundo ali pedindo a cabeça do Rogério Ceni. O São Paulo ali em crise, com um monte de problemas. O São Paulo foi lá dentro do Allianz, eliminou o Palmeiras. Dentro do Allianz. Tudo bem, teve na época aquela questão do VAR, arranjar aquele pênalti, mas mesmo assim, não interessa. O Palmeiras foi eliminado. O Palmeiras não teve capacidade de se classificar. Ele perdeu o jogo no Morumbi. Ele perdeu, tá? No Morumbi. E voltou pro Allianz e não conseguiu se classificar. O grande time de 2022, tá? Aquele maravilhoso time de 2022 fez isso. No ano anterior, eles caíram pro CRB, gente. Se eu não me engano, na época, eu acho que o CRB tava na Série C. Alguma coisa do tipo. Se não era na C, tava na B. Era uma coisa ou outra. E o Palmeiras caiu nos pênaltis dentro do Allianz pro CRB. Tudo isso com o Abel Ferreira, tá? Com o incrível Abel Ferreira. 2023, pro São Paulo de novo. O Palmeiras perdeu os 2 jogos. Ele perdeu no Morumbi e perdeu dentro do Allianz Parque. Num jogo horroroso, o segundo jogo no Allianz Parque. O Palmeiras fez um jogo muito ruim. O São Paulo deu um vareio no Palmeiras dentro do Allianz Parque. 2 eliminações seguidas pro São Paulo, dentro do Allianz Parque.
Em 2024, o Palmeiras fez um jogo horroroso contra o Flamengo no Maracanã, um jogo muito ruim. O Gustavo Gomes falhou, um jogo muito ruim. O Palmeiras poderia ter saído de lá tomando uns 4. Foi muita sorte perder de 2-0. Voltou pro Allianz, conseguiu vencer ali, bem na Bacia das Almas, de 1-0, não foi suficiente, foi eliminado. E agora, né, óbvio, ontem o filme vencedor do Oscar, né, de melhor roteiro, melhor filme, melhor maquiagem, tudo que você imaginar, melhor ator principal, melhor ator coadjuvante, tudo. Ontem, a eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil, uma coisa inédita, o Palmeiras nunca havia sido eliminado pro Corinthians em nenhuma competição que não fosse estadual, e o confronto na Copa do Brasil foi inédito, e o Palmeiras perdeu de novo os 2 jogos. Ele perdeu, igual com o São Paulo em 23, ele perdeu fora e em casa. Ou seja, é uma coisa assustadora, né? Mas espera lá, não é só Copa do Brasil. Não é só Copa do Brasil. Vamos falar um pouco da Libertadores. 2022, o Palmeiras, na Libertadores, ele enfrentou um Atlético Paranaense que era um time tecnicamente abaixo do Palmeiras. Era um time que o Palmeiras deveria ter eliminado. E o Palmeiras fez 2 jogos ruins contra o Atlético Paranaense e foi eliminado. Mas espera lá, vamos voltar uma fase da competição antes. Vocês lembram que o Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro nas quartas de final? Pois é, o Palmeiras passou ali do Atlético Mineiro com muita sorte. Foi uma grande cagada o Palmeiras ter passado ali. Quem lembra daquele confronto sabe que o Palmeiras não jogou nada, nenhum dos 2 jogos. O Palmeiras estava tomando um vareio no Mineirão, certo? O Atlético Mineiro poderia ter feito um placar mais elástico do que 2-0. Só que o problema é que aquele Atlético Mineiro era muito incompetente. Era um time muito pipoqueiro, que não sabia definir os jogos. Era um time juvenil. E aí eles conseguiram tomar o empate do Palmeiras, porque aquele Palmeiras de 22 era um Palmeiras aguerrido, era um Palmeiras que buscava o jogo até o final, e o Palmeiras arrancou o empate. Foi um empate heróico, não vou falar. Ali não abafa, mas foi. Só que o Palmeiras voltou pro Allianz Parque com esse empate, e o Palmeiras fez um jogo muito ruim. E o Palmeiras chegou a ficar com 2 jogadores a menos naquele jogo. Para quem lembra. E o Atlético Mineiro, jogando contra o Palmeiras, com 2 jogadores a mais, ele não conseguiu ter superioridade. Ali e fazer um gol no Palmeiras, ali naquele jogo. Por isso que eu falo, aquela classificação foi extremamente mentirosa. O Atlético Mineiro foi extremamente incompetente de não conseguir eliminar o Palmeiras jogando com 2 jogadores a mais. Foi o Scarpa expulso e mais um outro lá que eu não lembro quem foi agora. Que foi expulso também, não sei se foi o Danilo, acho que foi o Danilo, que foram expulsos. O Hulk perdeu uns 2, 3 gols sozinho ali, foi uma coisa absurda. O Atlético Mineiro foi muito incompetente, porque o Palmeiras jogou mal o confronto contra o Atlético Mineiro. Se você pegar os 180 minutos, o Palmeiras jogou mal. Se seguisse a lógica, o Palmeiras era para ter sido eliminado. Ele passou nos pênaltis, na Bacia das Almas, graças à incompetência do Atlético Mineiro, na minha visão, pelo menos, porque o Palmeiras não jogou bem, tá? E aí, quando ele chegou contra o Atlético Paranaense, ele já não teve tanta sorte assim, perdeu lá em Curitiba, no primeiro jogo, sendo que o Palmeiras teve um jogador a mais em boa parte do jogo, e ele foi eliminado. No segundo jogo, porque ele empatou, tomando o gol do Pablo. Então ele perdeu no primeiro jogo, sendo que ele teve um a mais, ele não conseguiu nem empatar o jogo, pelo menos lá na arena do Atlético Paranaense, e empatou o segundo jogo e foi eliminado. 2023, mais vergonhoso ainda, o Palmeiras empatou contra o Boca Juniors fora, contra o Boca Juniors fraquíssimo, talvez um dos piores Boca Juniors da história, e no jogo de volta, o absurdo, né? O Abel fez dobra de lateral, não escalou o Endrick. O Palmeiras saiu atrás do placar, tomando o gol do Merentiel, que era do Palmeiras naquele momento, e ali na Bacia das Almas ali conseguiu empatar o jogo, levou para os pênaltis, perdeu. Ou seja, o Palmeiras foi eliminado, para mim, da Libertadores mais fácil dos últimos 10 anos pro Palmeiras, talvez, que foi essa Libertadores aí. Tava muito fácil. E o Palmeiras foi eliminado, sendo que era para ter passado, graças ali às teimosias e às péssimas estratégias e o péssimo trabalho ali do Abel, que ele não colocou o melhor jogador do Palmeiras em campo, que foi o Endrick. Colocou só no segundo tempo, não foi suficiente.
Se ele fizesse uma escalação decente no jogo da Argentina e no jogo do Allianz, o Palmeiras teria se classificado. No ano passado, Botafogo perdeu do Botafogo no Newton Santos, empatou no Allianz Parque, eliminado também. E agora só falta a Libertadores de 2025, que já está chegando aí, pra gente ver qual vai ser o roteiro de cinema digno de Oscar, dessa vez que o Palmeiras do Abel vai proporcionar pra gente. Aí você vai falar, pô, mas MJ, você tá falando isso, tudo isso, esse retrospecto, por quê? Porque eu quero mostrar pra você como o Palmeiras do Abel, há anos a gente não ganha nada em mata-mata. A gente virou o Chaves, a gente vai empatar fora ou perder fora, vai voltar pro Allianz, vai ouvir a musiquinha do Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor, corredor verde, blá 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 blá, vai voltar pro Allianz para ser eliminado de forma vexatória. É por isso que eu tô te falando isso. Então o Palmeiras, ele faz esse roteiro há anos nos mata-matas com o Abel Ferreira. É você ir pra fora de casa, empatar o jogo ou perder, voltar pro Allianz e você não conseguir reverter. Simples assim. Quais desses jogos aqui que eu tô te falando que o Palmeiras ganhou fora? Ele não ganha. Ele não ganha fora. Ele não chega lá e pega um confronto duro de mata-mata e ganha fora. Se eu não me engano, ele ganhou fora do Atlético Mineiro em 2023. Ele conseguiu ganhar com o gol do Veiga. Só. Mas aí depois foi eliminado pro Boca. Então, o Palmeiras, ele perde tudo. O Palmeiras do Abel virou um Chaves. É perder tudo. É sempre voltar pro Allianz e para ser eliminado no Allianz. Virou isso. O Allianz Parque hoje, ele não altera nada mais pra gente. Ele não é mais um campo hostil, uma arena que pressiona absolutamente nada. Os adversários, como o Corinthians, agora na Copa do Brasil, vão no Allianz Parque e ganham o jogo tranquilo. Jogam numa boa. O Botafogo vai lá, pisa na cabeça do Palmeiras. O Corinthians pisou na cabeça do Palmeiras. O Bahia venceu o Palmeiras esse ano. O Vitória foi no ano passado. Vitória, gente, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. O Boca Juniors, o São Paulo 2 vezes seguidas, até o CRB. Até o CRB. Os times vão hoje pro Allianz, não tem pressão nenhuma. Na Copa do Brasil, na Libertadores, estou falando para vocês. Mesmo na época ali considerável boa do Abel, 2022 e tal, 2023, meados de 23, o Palmeiras já vinha naquela época dando vexame nos mata-matas. O Palmeiras não consegue jogar mata-mata. Ele não consegue. O Palmeiras não chega numa semi de Copa do Brasil, né? Ele não chega numa semi de Copa do Brasil. E vou falar uma coisa pra você, não se engane com as semifinais que eles chegaram em 22 e 23, porque eles só chegaram porque pegaram cachorro morto. O Palmeiras pegou Deportivo Pereira lá na Libertadores. Quando pegou o primeiro time duro ali, que foi o Boca Juniors, mesmo o Boca Juniors fraco, caiu. Como eu tô falando, conseguiu ainda passar daquele Atlético Mineiro nas quartas de final, na Bacia das Almas, e graças à incompetência absurda do Atlético Mineiro, com o Hulk perdendo um monte de gol ali. Entendeu? Então, assim, o Palmeiras, ele não chegou mais numa final de Libertadores, tendo um elenco caro. Não chegou. O Palmeiras, ele não chega numa semi de Copa do Brasil. Entendeu? Então, assim, vamos falar a real. Qual foi o grande jogo, aquele jogo grande, grandão, que o Palmeiras ganhou no mata-mata desde Palmeiras e Flamengo em Montevidéu, em 21? Fala pra mim. Qual foi o jogo grande, pesado, que o Palmeiras ganhou numa Copa do Brasil ou numa Libertadores contra um grande adversário, entendeu? Desde 2021. Não teve. Como eu tô falando, você teve um Atlético Mineiro ali, muito incompetente em 22, e depois em 23 um Atlético Mineiro também, que ao meu ver foi incompetente nas duas vezes, porque ao meu ver o Palmeiras jogou mal os dois confrontos, em 22 e 23. Jogou muito mal. O Atlético Mineiro também jogou mal, né? Foi um jogo ali que qualquer um poderia ter passado, essa que é a real. Quando pegou ali a situação mais pesada, que era um Boca, pelo histórico e tal, caiu para Atlético Paranaense, para São Paulo, para Corinthians, para Botafogo, para Flamengo, para todo mundo. Aí eu falo para você, o Palmeiras hoje dá medo? Dá algum medo enfrentar o Palmeiras no Allianz? Dá algum receio enfrentar o Palmeiras dentro do Allianz Parque hoje em dia?
O Palmeiras é algum bicho-papão dentro do Allianz Parque? Então eu falo pra você, o trabalho do Abel tem alguma coisa pra entregar? A gente vai esperar alguma coisa ainda do trabalho do Abel Ferreira? Sendo que até na época boa, ele já estava perdendo tudo. Ele já não conseguia ir bem numa Copa do Brasil. Ele chegava no confronto duro na Libertadores, ele perdia pelas teimosias dele, pelas escolhas erradas dele, não escalando o Endrick, dobra de lateral, sabe? Então, assim, nesse período todo, né, muita coisa aconteceu. Não foi só coisa maravilhosa que aconteceu. E agora, esse ano de 2025, pra mim é o mais vexatório, porque o Palmeiras agora virou um freguês do Corinthians. O Palmeiras salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado, tirou eles da fila e deu a classificação pra eles da Copa do Brasil inédita. Então, assim, o Palmeiras ele tá perdendo tudo, gente. Vocês não estão vendo isso? O Palmeiras ele perde atrás de campeonato, tudo. O Palmeiras está perdendo tudo com o Abel. A gente não consegue ganhar uma bendita de uma classificação numa competição. A gente não consegue ter um jogo duro ali, um jogo grande contra o grande adversário, seja na Libertadores ou na Copa do Brasil. A gente não consegue. Quando pega o adversário duro, Flamengo, Botafogo, Corinthians, cai. É pegar um time de camisa que cai. Não adianta, e é sempre o mesmo roteiro, é o que eu falei pra vocês, é o Chaves, é voltar pro Allianz Parque pra ser eliminado, vai perder fora ou empatar fora, vai ter o Palmeiras time da virada, time do amor, e vai perder dentro do Allianz de forma vexatória, como foi ontem. A gente não se sobressai sobre mais ninguém há muito tempo, vocês não estão vendo isso? Anos já, anos. E aquele brasileiro de 23... aquele brasileiro que a gente só ganhou graças ao Endrick, não foi trabalho do Abel, aquilo ali. Não teve nada do Abel, não. Aquilo ali não teve dedo nenhum do Abel. Aquilo ali foi um jogador muito acima da média, que decidia os jogos pra gente, e um Botafogo que deu um vexame absurdo. O Botafogo deu o maior vexame da história do Campeonato Brasileiro, perdendo aquele título, que ele tinha acho que 15 pontos na frente e ele conseguiu perder. Foi simplesmente isso. Ele conseguiu perder 15 pontos que ele tinha de vantagem. Então, aquilo ali não foi o Palmeiras só, entendeu? Teve outros contextos ali acontecendo. Caiu no colo do Palmeiras aquele campeonato, né? O Palmeiras foi lá, comendo pelas beiradas, num belo dia, nossa, olha só, estou aqui na liderança do campeonato. Oh, meu Deus, foi assim. Foi assim. A gente nem acreditava naquele campeonato mais. Então, assim, gente, tá complicado. A gente tá perdendo tudo. O valor do elenco do Palmeiras, o quanto eles estão gastando de contratação, o valor que o Abel ganha de salário, tudo isso, a estrutura que o Palmeiras tem, não dá, cara, pra você em 5 Copas do Brasil seguidas você não chegar numa final. Não dá, não tem cabimento você não chegar numa final de Copa do Brasil. Você não ter chegado nesses últimos anos, pelo menos numa final de Libertadores com a grana que o Palmeiras tá gastando, contratando, ou mesmo que seja com a estrutura, com o valor de elenco, com o que o treinador e a comissão técnica ganham, você não chegar numa final de Libertadores, não chegar numa final, pelo menos, de Copa do Brasil, você acabar ali não conseguindo ter um jogo grande, por exemplo, você pegar um São Paulo numa Copa do Brasil e ganhar. Você pegar um Corinthians agora e ganhar. Você cruzar com o Boca Juniors e ganhar, cara. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Se fosse aquele Palmeiras lá de trás, com muitos problemas, a gente entende, mas hoje não tem cabimento. Hoje não tem cabimento, gente. Não tem cabimento de verdade. Entendeu? Então, assim, pensem em você, no que eu falei pra vocês. O Palmeiras, ele tá perdendo tudo que tá disputando, ele tá perdendo tudo que tá disputando, entendeu? Isso já vem de anos, a gente não consegue mais ter superioridade nenhuma nos mata-matas há muitos anos. Hoje o Palmeiras não é bicho-papão nenhum mais, o Allianz Parque não dá medo nenhum, não é um campo hostil, todo mundo vai no Allianz e pisa na cabeça do Palmeiras, esmaga a cabeça do Palmeiras. Essa é que é a realidade, e isso é assustador, beleza? Se você chegou até aqui, agradeço a sua audiência, obrigado você que chegou até esse momento aqui do vídeo, que assistiu até o final. Se não é inscrito, peço que você se inscreva aqui no canal, me ajuda bastante, dá aquele like, comenta, beleza? E pense no que eu falei pra vocês, porque a situação do Palmeiras não é tão maravilhosa quanto parece, entendeu? Não é tão maravilhosa assim. A gente tá perdendo tudo, assim, sequencialmente. Tá igual o Chaves, a gente assiste já sabendo o final, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra!